Olga, estamos de volta. Tudo bem? Tudo bem, você também, Olga? Graças a Deus, tudo bem. E vocês aí do outro lado, tá tudo bem com vocês? Todo mundo na paz de Cristo? Esperamos que sim, né? Para poder vocês estarem firmes, fortes, para nos prestigiar, assistindo ao nosso programa Caminhos da Fé. E vocês nos acompanham Caminhos da Fé, Olga e Lucimar, através do canal Web TV de Ponta e no Facebook pelo canal Valdemar Maciel. Exatamente. Então nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, pedindo a unção do Espírito Santo, para que Ele possa nos guiar, nos conduzir, colocar na nossa língua palavras de sabedoria, aquilo que vocês precisam escutar do tema que nós escolhemos para hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovado a terra. Ó Deus, destruístes os corações dos vossos fiéis com a do Espírito Santo. Façamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por isso, Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a intercessão da nossa mãezinha do céu. Graças ao Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, o nosso tema de hoje é provações. Então, nós vamos refletir sobre provações. Alguém aí já sofreu algum tipo de provação? Quem não, né? Quem nunca, né, Olga? Quem nunca, né? Eu já. Eu também. Então, nós vamos usar, como sempre, a gente fala, né? Além da palavra de Deus. Isso, né? A Bíblia. A gente cita algumas a gente vai citar, passagens, né, da palavra de Deus. O catecismo da Igreja Católica, que é aquele livrinho que a gente sempre fala para vocês, que seria bom que vocês adquirissem. É muito bom. O católico que tem isso, ele fica por dentro de tudo, todos os assuntos estão aqui, né? Todos os assuntos que você tem dúvida, você vem no catecismo que ele vai te explicar, né, sob a luz da Igreja Católica. Tá? E também a gente vai usar alguns textos, né? Nós pegamos um texto do professor Felipe Aquino e de um padre também da Canção Nova, que é o padre Roger. E às vezes a gente cita também, né, alguma coisa que a gente lembra, né, dos padres da nossa diocese ou da televisão, né, os que são preparados para falar sobre esses temas, mas nós como leigos nós também temos essa missão, né, de levar o evangelho, né, a toda criatura. Então a gente está fazendo isso. A nossa missão. Nesse programa. Nossa missão. Então, 730, né, Olga? Vamos ver o primeiro parágrafo que a gente 28, vai 47. falar sobre provações. O Espírito Santo nos faz discernir entre a provação necessária ao crescimento do homem interior em vista de uma virtude comprovada. Então, olha só o que já começa falando aqui, ó. A provação que é necessária ao crescimento do homem interior. Então, a gente sabe muitos, né, a gente que já tem muito tempo de convivência, eu já tenho alguma idade, tenho família grande, então a gente passa por provação e a gente tem essa experiência de que com as provações a gente tem esse crescimento interior. Isso. Com certeza. E vocês também devem ter casos aí de alguém, ou você mesmo, né, que você cresceu interiormente após ter passado por provações. Isso. Em vista de uma virtude comprovada. E tem a tentação que leva ao pecado e à morte.
Então, a provação, ela faz a gente crescer interiormente, né? Pelo menos seria melhor crescer interiormente do que ficar revoltado. Isso. Né? A gente vai ver aqui. Isso. E a tentação é aquilo que se a gente cair nela, vai nos levar ao pecado e à morte. Já ouviram falar? Na palavra de Deus fala, né, que o salário do pecado é a morte. Devemos também discernir entre ser tentado e consentir na tentação. Então, quem que vai nos ajudar? O Espírito Santo. Então, a gente pode ser tentado, mas como Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente pode ou não, né, consentir essa tentação. Então, isso. E tem mais isso que a gente tem que fazer. E né? Tem mais coisa. Com a ajuda do Espírito Santo. Por fim, o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, seu objeto é bom, sedutor para a vista, agradável. Gênesis 3:6. Ao passo que, na realidade, seu fruto é a morte. Então, aqui cita Gênesis, né? Porque quando Eva viu aquele fruto lindo, né? Ela ficou tentada. Né? Então, aquilo ali estava sendo sedutor. Então, ela caiu na tentação. Né? E por causa disso, né, a gente paga até hoje, né? Até hoje. Cada um de nós nascemos com esse pecado, né? De Adão e Eva. Deus não quer impor o bem, Ele quer seres livres, como eu falei, né? Nós temos o livre-arbítrio. Para alguma coisa a tentação serve. Todos, com exceção de Deus, ignoram o que nossa alma recebeu de Deus, até nós mesmos. Mas a tentação o manifesta para nos ensinar a conhecermos e, com isso, descobrirmos nossa miséria e nos obrigar a dar graças pelos bens que a tentação nos manifestou. Então, aquele que não consente, né, aquilo que é tentado, né, não aceita, não aceita, não cai, né, nessa cilada do inimigo, então ele vai com isso descobrir, né, o tanto que é bom, né, você ser tentado, mas resistir, né? Porque você está tendo um crescimento espiritual, está cada vez mais perto de Deus, que é isso que Ele quer, né? Certo. E nós vamos também agora, mais um trecho do Catecismo, na página 490, no parágrafo 18-20, né? Vamos lá. A esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu como para a terra prometida, trazendo o caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Mas pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. Romanos 5:5. A esperança é a âncora da alma, segura e firme, penetrando onde Jesus entrou por nós, como precursor. Hebreus 6:19-20. Também é uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestidos da couraça da fé e da caridade, e do capacete da esperança e da salvação. 1 Timóteo 5:8. Ela nos traz alegria mesmo na provação, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação. Romanos 12:12. Ela se exprime e se alimenta na oração, especialmente no Pai Nosso, resumo de tudo o que a esperança nos faz desejar. Então, quer dizer, como a Olga falou, das provações, das tentações, porém, nós temos a esperança. Eu assisti o seriado lá dos discípulos de Jesus, e eu sempre via Jesus, nunca escondeu deles o caminho de provações que eles teriam. A partir do momento que eles aceitaram seguir Jesus, eles teriam as provações. Mas Jesus sempre falava, o meu caminho não é de flores, é cruz, né, de espinhos. Para vocês, eu te dou a esperança que lá no final
vocês vão estar ao meu lado. E foi crendo nisso que eles continuaram todo o ministério deles, né? Quando Jesus se levou aos céus, eles continuaram. E esse dia eu estava vendo a morte deles, não foi uma morte muito fácil, não. Foi uma vida muito difícil e uma morte muito ruim também. Eles tinham a esperança, que é onde cita aqui. E é o que, para nós, muitas vezes, o que define como a pessoa vai passar pelas provações. Se ele tem a esperança em Deus, se ele está em oração, entregando para Deus aquelas provações, pedindo para Deus para força, para passar, que logo que acabar aquelas provações, o que de melhor vai chegar. Jesus faz essa promessa para nós, né? E não nos cair em desânimo, né? Em desacreditar e entrar em depressão e tudo, né? Então temos que ter a esperança, né? Com certeza. E temos agora. Pode. As promessas de Deus, elas são cumpridas, né? Como fala na própria Bíblia. Ele cumpre o que promete. Isso. Então vamos ver agora a fé submetida à provação. Parágrafo 272, página 81. A fé em Deus Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência de maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, pelos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou que extraordinária grandeza reveste seu poder para nós, os que cremos. Efésios 1:19-22. Então, olha só, gente, Deus Pai, né? A gente tem que acreditar, né? Ele é onipotente, quer dizer, ele pode tudo. Tudo ele pode. Então, às vezes a gente passa por uma provação, mas a gente tem que ter essa fé em Deus Todo-Poderoso, que a gente vai passar, porque ela vai passar, as coisas não permanecem para sempre, né? A única coisa que vai permanecer para sempre é a sua fé, né? E com ela é que você vai chegar um dia à glória do reino dos céus, né? Então a gente tem que acreditar, tem que ter fé, que Deus, ele pode tudo, ele tem a sua onipotência, do mesmo jeito que o filho dele, como fala aqui, teve essa morte na cruz, mas depois veio a ressurreição. Então tudo isso mostrando a sua onipotência. Então, para Deus, nada é impossível, tudo é possível. Então, diante das provações, a gente tem que ter essa fé, acreditar nisso, né? Que para Deus nada é impossível. Então, vamos pedir, vamos acreditar, vamos pedir a Ele para aumentar a nossa fé. Bom, agora vamos para outro trecho, Olga? Vamos. Agora 150, no trecho 500, ou na parágrafo 532. 150, parágrafo 532. Então, de Jesus a sua mãe e a seu pai legal, cumpre com perfeição o quarto mandamento. É a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa, não a minha vontade. Lucas 22:42. A obediência de Cristo no cotidiano da vida escondida inaugurava já a obra de restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. Bom, Jesus provado por Satanás. Esse trecho aqui diz a submissão que Jesus tinha pelo pai e mãe dele, né?
que ele obedecia. E olha que ele era Deus, né? Não tinha obrigação nenhuma, né? Hoje a gente vê tanto filho aí que não tem a menor moral nem autoridade querendo botar banca com o pai e com a mãe, né? E Jesus, que tinha autoridade de Deus, ele sabia quem ele era, ele tinha tudo isso. Ele era submisso, obedecia, né? O pai, a mãe dele, né? Então nós também, as provações que chegam para nós, isso aí também é um exemplo para nós, que nós também temos que saber receber essas provações, entender o que isso está trazendo para nós e saber no final, sozinho não conta de nada, mas com Jesus a gente vai conseguir passar pelas provações e pela nossa esperança de uma coisa muito melhor futuramente, né? Então a gente também tem que saber não se revoltar, porque tem tanta gente que se revolta com Deus, não quer passar nem tirar entrar na igreja, mas nem na porta não quer ir, porque acha que o que Deus passou para ele foi uma coisa absurda. Então a gente tem que saber ser submisso, né? Jesus foi. Por que nós não podemos ser, né, Olga? Bom, e tem outro trecho também, tem outro parágrafo, né? Na 558, lá mais na frente. Página 558, no parágrafo 21:19, que diz o seguinte. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova, em palavras ou em atos, sua bondade e sua onipotência. Foi assim que Satanás quis conseguir que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse Deus, deste modo, a agir. Jesus opõe-lhe a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. O desafio contido em tal tentação de Deus fala com o respeito e a confiança que devemos a nosso Criador e Senhor. Inclui sempre uma dúvida a respeito do seu amor, sua providência e seu poder. Que aqui fala sobre Jesus, quando Jesus foi tentado por Satanás, né? Agora, vamos lá. Provações. É quando aparecem situações difíceis. Então, Jesus ele foi para o deserto e lá o Satanás, quem lê a Bíblia sabe a história, né? Que ele tenta ele de várias maneiras, porque ele estava lá 40 dias sem comer, e ele para transformar a pedra em pão. Ele poderia, não transformou água em vinho, mas ele de maneira alguma tentou. Também não foi na conversa de Satanás, né? Não deu linha para ele. E muitas vezes nas provações, a gente vê muitas pessoas que se dizem de fé, pessoas que se dizem cristã, e começam a ir procurar Deus onde ele não está. Procurar, às vezes, pessoas que às vezes estão de luto, né? Procurar o ente que se foi em lugares aí que ele não está. Né? Porque nós voltamos para Deus, graças a Deus, né? Nós voltamos para Deus. E as pessoas se iludem, aceitam essas tentações, essas tentações que Satanás que põe no caminho, e a pessoa desvirtua e sai da igreja e afasta. E são tudo ilusão. Né? Então a gente não deve, Jesus não aceitou as tentações de Satanás. Inclusive eu acho até engraçado, porque Satanás, o que poder que ele tinha, né? Ele falava que ia oferecer. Como é que é? Ofereço todos os ouros, todos os. Gente, se ele já. O que é ele? Né? Mas porque ele tinha a consciência de quem ele era Deus. E nós somos o quê? Filho de Deus. Né? Então a gente não pode ceder às tentações que o demônio às vezes coloca na nossa vida, né? Nós temos que saber ser fortes e passar pelas provações. É isso mesmo. Então vamos ver agora sobre os textos que a gente citou no começo, né, o que fala. O primeiro texto que a gente vai trabalhar aqui com vocês, comentar, é do professor Felipe Aquino, da Canção Nova. Todo mundo já o conhece, que a gente sempre fala, né? Que ele é uma pessoa muito culta, estudada, tem formado, se não me engano, é física. Formado em física, tem mestrado. Doutorado, é uma pessoa assim, bem instruída, bem né? Espiritualizada. Principalmente bem espiritualizada. O mais importante. Como enfrentar as provações? As provações são fontes do fortalecimento e do combate espiritual. As provações nos fortalecem para o combate espiritual. Por isso, os apóstolos sempre estimularam os fiéis a enfrentá-las com coragem. São Pedro diz: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária,
Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 4,12. Então, olha só o conselho de Pedro, de São Pedro, né? Alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, gente, nós às vezes passamos por o que a gente considera sofrimento, tribulações, provações, mas quando a gente assiste aquele filme, Mel Gibson, não era assim? Mel Gibson, aquele Paixão de Cristo, da Paixão de Cristo, a gente pensa assim, meu Deus, que sofrimento que eu tenho, que eu tive, que eu tenho, que eu estou passando, em comparação com o de Jesus. É nada, né? É nada. Então a gente sempre, quando a gente estiver em tentação, em sofrimento, em provação, a gente sempre tem que pegar a cruz e olhar para lembrar da provação, do sofrimento de Jesus. Que em relação a ele, o nosso, é nada. É uma gota d'água no oceano, né? Então, e outra coisa, aqui que ele está falando, alegrai-vos. Então nós temos que nos alegrar. A palavra de Deus fala que a gente tem que louvar, alegrar, agradecer a Deus nas alegrias, nas tristezas, nas provações, na turbulência, né, nas tempestades. Em todos os momentos a gente tem que louvar a Deus, alegrar no Senhor. Então é um exemplo aqui para nós. Né? É verdade. Ensinando-nos que essas dificuldades nos levarão à perfeição. O Deus de toda graça, que é outro ensinamento aqui. O Deus de toda graça que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. Também é a orientação de Pedro, né? 1 Pedro 5,10. Então, olha só, gente. A gente passa por essas coisas, não é, Lucimar? Às vezes a gente está com um problema muito grande, uma tribulação, e a gente sofre, e a gente pensa que não vai passar. Depois, passa tudo, né? Porque Deus não vai te dar um sofrimento maior do que você consegue suportar. Uma cruz, né? É uma cruz tão pesada que você não vai poder suportar. E essa cruz não pode ser para a vida toda, né? Ela passa. Chega um ponto que passa. A gente tem que ter essa fé, essa esperança. O mesmo apóstolo nos ensina que a aprovação nos aperfeiçoará e nos tornará inabaláveis, né, que ele fala aqui. É importante não deixarmos perturbar no fogo da provação, não nos exasperar, não perder a paz, a calma, pois é exatamente isso que o tentador deseja. Então, na provação, né, como diz o apóstolo aqui, a gente não ficar inabalável. Não ficar agitado. Né? Não se agitar. Não se agitar, não perder a paciência, não perder a paz, não perder a calma. Não perder a fé. Não se desesperar, não perder a fé, exatamente. Agindo diante da provação. Uma alma agitada fica a seu bel prazer, não consegue rezar. Fica irritada, mal-humorada, triste, indelicada com os outros e acaba deprimida. O antídoto contra tudo isso é a humilde aceitação da vontade de Deus no exato momento em que algo desagradável nos ocorre, dando de imediato glória a Deus, como São Paulo ensina. Como eu acabei de falar, em todas as circunstâncias dai graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,16. Então aqui ele coloca, gente, que quando a gente fica tá agitado por causa das provações, das tribulações, a gente nem consegue rezar. Olha que coisa mais triste, né? O coração fica agitado. E a oração é o diálogo que você tem com Deus, que ela vai falar agora após isso aqui sobre a oração, né? Então você fica irritado, né? Parece que tudo é contra você, você pensa, né? Tá todos contra mim. Você fica mal-humorado, você fica triste. Então, tudo isso aí a gente tem que evitar. E qual que é o antídoto que ele coloca aqui? Humildade, né? Da aceitação. Então, você tem que ter humildade para aceitar aquilo que Deus colocou no seu caminho. É fácil? Claro que não é. Não é fácil. Né? Mas você não pode se deixar levar por esses
é isso aqui, ó, não ficar irritado, né, deixar de rezar. Você não pode fazer isso, porque senão você não vai conseguir passar pelas provações, né, com discernimento. Verdade. É preciso fazer esse grande e difícil exercício de dar glória a Deus na adversidade. Difícil exercício, ele coloca aqui, realmente não é fácil. Rezar muitas vezes o glória ao Pai, ele aconselha rezar muitas vezes o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Glorificar a Deus até que a sua alma se acalme e se abandone aos cuidados do Senhor. Então a gente tem que se abandonar aos cuidados do Senhor, né? Com humildade, né? Aceitar as provações. Porque também não vai adiantar você se revoltar. Né? Vai adiantar. Além da aprovação, então você ainda vai ficar com problema de saúde. Não é... Tomar remédio antidepressivo, só pior. Verdade. Essa atitude de louvar, né, de dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, de louvar a Deus, muito agrada ao Senhor, pois é a expressão da fé pura de quem se abandona aos seus cuidados. Isso. É como a fé de Maria e de Abraão. Olha só, gente, quando o anjo falou que Maria ia ficar grávida do Espírito Santo, ela é uma jovenzinha, né, entre os 13, 14, 15 anos mais ou menos. Aí, o que ela poderia ficar pensando? Meu Deus do céu, vou ser apedrejada, porque naquela época era assim, né? Aquela Verdade. ainda não era casada, né? Abraão, né, também, que foi tentado. Então, tudo isso aí, gente, eles não desesperaram, eles acreditaram. São exemplos de fé. Ou a fé de Maria e de Abraão, que esperaram contra toda esperança. Hebreus 11, 17, 19. Então, palavra de Deus, se vocês quiserem olhar depois, na Bíblia. Anotem aí, ó, Hebreus 11, 17, 19. E assim agradaram a Deus sobremaneira. Isso. Então, gente, vamos ter fé, acreditar. Lógico que a gente está falando, a gente já passou por tribulações. Eu já passei muitas tribulações, né? E eu falo assim, às vezes até esses dias preparando isso que eu falei para Lucinar, que se eu não tivesse fé, não tivesse na igreja, não tivesse tentando ir para o caminho do Senhor, eu tinha desabado. Muita coisa pesada, né? Por causa da fé. Por causa que eu estou tentando, né? Estou tentando procurar, né? Conhecer mais ao Senhor e a sua palavra. Que é o que nós temos que fazer, né, Olga? É isso que a gente tem que fazer. Bom, continuando aqui, vida de oração. Da forma, Jó ao Todo-Poderoso, porque no meio de todas as provações tenho perdido todos os seus filhos, ainda assim soube dizer com fé: no ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Esse livro de Jó, ele é tão interessante, as pessoas falavam tanto que eu peguei e fui ler o livro, eu não tinha lido ainda. Passou por tanta tribulação e as pessoas ainda ficavam lá atiçando ele. E seu Deus? Cadê seu Deus? E tudo, porque Deus permitiu que ele fosse provado, né? E ele perdeu os filhos, perdeu coisa demais, mas a fé dele, ele não perdeu. Até o final, né? Depois Deus restabeleceu para ele tudo, né? Mas sempre teve muita fé. Que Deus pronunciado com o coração no meio do fogo da provação do que 1000 anos de ação de graças quando tudo vai bem. Porque é na provação que porque nós seres humanos temos o costume de nos agarrarmos a umas coisas tão bestas, horóscopo, são os youtubers da vida que querem ensinar as pessoas a viver, os coaches da vida, sei lá, tantas pessoas, tantas seitas, tantas colocações, e às vezes a pessoa mergulha de cabeça. E a pessoa vive em função disso. Aí quando vem as provações, a pessoa não sabe onde se agarrar. E essas coisas que eu acabei de citar, eles não servem para você se agarrar. Porque a gente tem que se agarrar a Deus, através da oração, pedindo a Deus a firmeza, né? Porque é nessa hora que cai tudo.
E muitas vezes a pessoa se agarra tanto, vive uma ilusão tão grande. Aí quando vem as provações, é que é Deus sacudindo a pessoa também, né? E aí, vamos rezar? Tem tempo para mim? Bora, senta aí, ajoelha, vamos rezar. Tem que falar que se não vai pelo amor, né? Infelizmente, a gente reza muito para não precisar ir pela dor, é pelo amor. Ai. Bom, então, o jardim da nossa alma sabe os métodos que deve empregar para limpar cada alma. Não se assuste com as podas que ele fizer no jardim de sua alma. Nós, seres humanos, somos muito agarrados a tudo. Nós nos agarramos aos filhos, nós nos agarramos aos bens materiais, nós nos agarramos a sentimentos mundanos, a muitas coisas. E muitas vezes, nas provações, Deus vem tirando esses agarramentos nossos, tirando daqui e dali, para falar para a gente que não é isso, o mundo não é assim, a vida não é desse jeito. Né? Eu vejo, tem mães aí que são super agarradas com filhos, aquela coisa que chega a ser prejudicar até a vida do filho por agarramento demais, por um amor possessivo. Não é isso, não é por aí. Então, Deus, muitas vezes, nas provações, Ele quer dar uma sacudida na gente também. A gente tem que entender isso. E viver em oração, porque quando vier a provação, ao mesmo tempo que vem a provação, vem o fortalecimento. É Deus mostrando, eu estou aqui junto com você, vou te ajudar a passar por isso. Não vou deixar que você não passe por isso. Muita gente fala, tira. Mas não é isso, às vezes você tem que passar por aquilo, né, para você crescer espiritualmente. E o Jesus dizer-lhe, fica sabendo que as pessoas mais queridas de meu Pai são as que são mais afligidas com os maiores sofrimentos. Por isso afirmava que não trocaria os seus sofrimentos por todos os tesouros do mundo, porque ela sabia a glória que ela teria depois. Tinha certeza de que Deus a santificava pelas provações. A santa da igreja chegou a dizer que quando alguém faz algum bem a Deus, o Senhor lhe paga com alguma cruz. Ela é bem... Mas é por aí. Absurdo. Mas os santos que conheceram todo o poder salvífico e santificador do sofrimento, né? Mas não para os santos, né? Que eles conheceram, né? O poder salvífico e santificador do sofrimento, que a vida deles não foi fácil, né? As ações de momento são leves e nos preparam um peso de glória eterna, segundo Coríntios 4:17. Quando São Francisco de Assis passava o dia sem nada sofrer por Deus, que o Senhor tivesse se esquecido dele. São Crisóstomo, doutor da igreja, diz que é melhor sofrer do que fazer milagres, já que aquele que faz milagres se torna devedor de Deus, mas no sofrimento Deus se torna devedor do homem. Eles entendiam que aquele sofrimento que eles passavam tornava eles cada vez mais de Deus, né, e os santificava. Então, dependendo da maneira que a gente recebe as provações e passa por elas, a gente consegue se elevar um pouco. Então, você pensa que as provações, muitas vezes, nos ajudam a nos aproximar de Deus, mas depende de como a gente recebe as provações. Né? Hein, Olga, vamos fazer um pequeno intervalo só para a gente beber uma água. E daqui a pouco a gente... Vocês também, né? Beber uma aguinha. Isso, e daqui a pouco a gente... Vou procurar aqui uma música bem legal para colocar aí, enquanto a gente toma uma água, vocês também, vamos escutando uma música. Isso, até daqui a pouco. Maria sorriu, Maria sorriu, Maria sorriu, Maria sorriu. Conheceu José, Maria sorriu. Quando o arcanjo anunciou, Maria sorriu. Quando aceitou ser a mãe de Jesus, Maria sorriu. Ao visitar Isabel, Maria sorriu. Maria sorriu, Maria sorriu, Maria sorriu, Maria sorriu. Quando
Quando Jesus nasceu, Maria sorriu. Quando olhou nos seus olhos, Maria sorriu. Quando amamentou, Maria sorriu. Quando a chamou de mãe, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. 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 Quando Jesus começou. Tomar uma água também, descansar um pouco, ficar sentado, esticar aí o corpo. Pronto, agora vamos ouvir mais um pouquinho Então, de. exatamente. Pode mandar mensagem para nós também, viu, gente? Lá no chat. Vocês ficam assim, Escrever alguma coisa. observando nós falar, mas aí vocês param um pouquinho, né? Escreve. Vamos continuar, fala do texto aí do professor. Lute contra as suas misérias. As ofensas, as injúrias, os desprezos, os cinismos irritantes, as doenças, as dores, as lágrimas, as tentações, a humilhação do pecado próprio nos são necessários, pois nos dão a oportunidade de lutar contra as nossas misérias. Então todo mundo, de um jeito ou de outro, pode passar por tudo isso aqui, né? Pode ser ofendido, injuriado, desprezado, humilhado, né? Passar por doenças. Quantas pessoas, né, que a gente conhece que passou por doenças graves e que venceram, assim, que a gente percebeu pessoas de fé e pessoas sem fé, a diferença do jeito que a pessoa encarou uma doença grave, como por exemplo câncer, né? Eu conheço pessoas que passaram e estão passando, outras estão passando e que estão enfrentando assim com muita fé, com muita serenidade, porque confiam, né? Tem fé em Deus, né? E todo mundo passa por tribulações e por doença. Isso tudo, ele está falando aqui, que ele repete, né, novamente, não quer dizer que Deus seja o autor do mal ou que Deus se alegre com o nosso sofrimento. Claro que não. O que o Senhor faz de maneira até amável é transformar o sofrimento, que é o salário do próprio pecado do homem, em matéria-prima de nossa própria salvação, dando assim um sentido à nossa dor. Então, olha só, o sofrimento, né, que é o salário do pecado do homem, matéria-prima da nossa própria salvação. Por quê? Porque quantas pessoas, igual nós falamos, vai pela dor ou pelo amor? Então, depois que sofre, né, que tem uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, é que passa, né, a ter esse encontro pessoal com Jesus. E assim ela se transforma, né, e chega, né, a ser mesmo uma pessoa de Deus, né, uma pessoa que serve, uma pessoa que tem temor de Deus. Então ela está o quê? Ela está a caminho da eternidade, da sua salvação, de um dia estar na glória de Deus. Então por isso que ele faz essa conclusão aqui, né, sobre as provações, né, o que pode acontecer. Não significa que Deus, como ele falou, que Deus gosta que a gente sofra, né, que a gente fica feliz com ele, pelo contrário, né? A partir daí, sob a luz da fé, podemos sofrer com esperança. Né? A pessoa que tem fé, ela sofre com esperança, ela sofre sabendo que as coisas vão melhorar, tem um Deus, né? Que as coisas podem melhorar, que tem um Deus que está com junto, ela, né? Isso. Né? Mesmo que ela não vença uma doença, mas ela está com Deus, né? Isso pode acontecer. É o enorme abismo que nos separa dos ateus, para quem a dor e a morte continuam a ser o mais terrível dos absurdos da vida humana. Então, a pessoa que é ateu, que não acredita em Deus, ela vai achar um absurdo ter sofrimento, passar por provações.
Por quê? Porque ela não pensa em Deus, nada, né? Não tem Deus. Não Né? tem a quem se refugiar igual a gente tem, né? A gente Não pensa em se aproximar, né? De Exatamente. Deus. A aprovação produz a perseverança e por ela, passo a passo, chegaremos à perfeição, como eu citei no começo, né, da carta de São Tiago. Sofrer com paciência é sabedoria, pois assim se vive em paz. Quem sofre sem paciência e sem fé, revolta-se, desespera-se, sofre em dobro, além de fazer os outros sofrerem também. É verdade. Então a gente sempre conhece alguém, né? Já viu falar de alguém que se revolta contra Deus, né? Porque está passando por um problema difícil ou por uma doença, então fica revoltada. Ou seja, ela vai sofrer mais ainda. E o sofrimento dela, a provação dela, acaba refletindo nas pessoas que estão em volta dela. Porque sofrerem. Pois é. Quer dizer, em vez de você sofrer a sua dor e se engrandecer perante Deus, você vai levar sofrimento para as outras pessoas. E tem muita gente que faz isso intencionalmente ou às vezes não intencionalmente. Então a gente tem que pensar muito nisso. Santo Afonso, que é um doutor da igreja, disse que neste vale de lágrimas, essa frasezinha aqui, esse trechozinho, neste vale de lágrimas, a gente reza lá na Salve Rainha, né? Não é? Neste vale de lágrimas. Por quê? Porque Nossa Senhora passou, né? Pelo vale de lágrimas. Olha só o que ela passou. Vendo seu filho lá pregado numa cruz. Muita dor, né? Muito sofrimento, né? Muito sofrimento, né? Neste vale de lágrimas não pode ter a paz interior, senão quem recebe e abraça com amor os sofrimentos. Nossa Senhora ficou lá caladinha, né? Passando por aquele sofrimento todo. Você não viu ela fazendo escândalo? Não fez escândalo, exatamente. Ficou lá, né, olhando para o seu filho. Tendo em vista agradar a Deus. Então, a gente tem que abraçar o sofrimento com amor para agradar a Deus. Segundo ele, essa é a condição a que estamos reduzidos em consequência da corrupção do pecado. Então, é o Santo Afonso, né, que está falando sobre isso. Então, gente, esse pedaço aí foi um texto, né, do professor Felipe Aquino. Isso. Agora nós vamos ver um texto do Padre Roger. Viver as provações permite trilhar um caminho de maturidade. Ao nos depararmos com tantas provações, com tantas lutas, desafios e às vezes más notícias, fico pensando, isso aqui é o Padre Roger falando, fico pensando nas pessoas que perderam entes queridos, fico pensando nas pessoas que estão na luta por causa de uma enfermidade, nas famílias que estão vivendo diversas situações de conflitos e divisões. Penso nos jovens nas drogas, nos maridos e esposas no álcool. Fico pensando nas meninas e meninos dados à prostituição, no desemprego, nas dívidas que muitos contraíram. Quantos pais sofrendo, quantas mães sofrendo, quantos filhos sofrendo. A primeira carta aos Coríntios dá-nos uma certeza muito grande e que fortalece a nossa decisão de continuar combatendo e acreditando. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. 1 Coríntios 10, 13. Ele fala sobre várias provações para diversas pessoas. Né? E aqui ele fala também, é uma certeza que está aqui na Bíblia, de que as provações a gente consegue suportar. Dou conta sozinho? Não dou conta sozinho. Eu preciso que Deus me dê a fortaleza. E muitas vezes, para pais e mães, que às vezes vocês veem seus filhos sofrendo com a doença, ou passando por uma situação que você, infelizmente, não... Porque se a gente pudesse, a gente botava no colo e cuidava, né? Mãe e pai pensa assim. Mas muitas vezes as pessoas têm que passar por essa situação. A gente que é pai e mãe, o coração corta, né? O coração fica todo despedaçado. Mas a gente tem que saber que o que a pessoa tem que passar, a gente não pode passar por ela. O que a gente pode fazer? Rezar por ela, né? Pedir a Deus para dar força, fortaleza.
para suportar. Porque esse mundo que nós vivemos aqui não é mundo de perfeição, de felicidade. Quem acha que está vivendo de ilusão. Então, um momento ou outro da vida a gente vai passar por isso. A gente então tem que ter essa fortaleza de tanto suportar as nossas provações, como estar com as pessoas que estão passando por provações e ajudá-las, seja ouvindo, seja rezando por ela. Promessas de Deus. Se acreditarmos na fidelidade de Deus, se servirmos a Deus e o tivermos como Senhor, precisamos tomar posse das promessas contidas nesta palavra. Não somos provados além do que humanamente nós suportamos. Isso aqui a gente já falou. Não seremos provados acima das nossas forças. Providencialmente, teremos bom êxito para suportarmos todas as provações. Essas promessas se realizarão na vida de todos aqueles que acreditarem até o fim na força de Deus, na sua intervenção, na providência divina. Mesmo que demore, que doa, que seja complicado, precisamos tomar posse dessa palavra e caminhar na graça, enfrentarmos com o Senhor todas essas provações. O salmista nos ensina que é no Senhor que encontramos a força, a proteção, a certeza da superação de tudo aquilo que vivemos. Levanta os olhos para os montes. De onde me virá o auxílio? Meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme. Não dorme nem cochila o vigia de Israel. O Senhor é o teu guarda, o Senhor é como uma sombra que te cobre, e está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua, nem a noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando sairdes e quando entras, desde agora e para sempre. Isso aqui é do Salmo 120. Então Deus está fazendo essa promessa. Você vai passar por provações, mas eu vou estar ao seu lado. Aí por que muita gente entra em desespero? Porque ele não olha de lado e não fala, Deus me ajuda. Ele não se humilha, ele não se ajoelha, ele não reza, ele não pede a Deus que o ajude a passar por aquela provação. E de uma maneira, igual a Olga falou, de uma maneira tranquila. Porque é isso que Deus quer. Não é se agitando, não é fazendo escândalo, não é chamando atenção, não é destruindo uma família. O meu problema faz com que toda a família se desestruture, porque eu não sei suportar a minha provação e eu quero passar a minha frustração para todo mundo. Não é por aí. Às vezes tem pessoas que a gente conhece e não sabe as provações que a pessoa está passando. Porque ela sorri, ela é educada, ela consegue caminhar até na igreja, participar da sua missa dominical, ir no seu momento de adoração. E quando você vê, fala, nossa, uma pessoa passou por aquilo, eu nem sabia. Continua servindo, né? Justamente. Passando por provação. Passando por provação. E é isso que Deus espera da gente. Que a gente não seja o coitadinho, coitado de mim, coitado de mim. Não é por aí, não. Deus te dá a provação que você dá conta de levar. E Ele espera isso de você, porque quando você passa pela sua provação, Deus te dá um joinha, te dá uma estrelinha e fala, olha, muito bem, mais um passinho para a sua salvação. Porque pecado nós somos, a gente peca todo dia, toda hora, né? Então, a partir do momento que a gente consegue passar, procura se aproximar mais de Deus através das orações, a gente vai se aproximando mais dele. Então, a gente tem, não é ficar alegre com a aprovação, também nem tanto. Mas quando ela vem, fala, Deus, você está aqui comigo, você vai me ajudar, eu vou passar por isso. E a gente passa. Pode demorar, às vezes você pensa, é uma semana. Não, às vezes até um ano. Até mais. Né? Até mais, né? Depende muito, né, o tempo de Deus. Mas depois que passa, você olha para trás e você fala, não, venci. Né? E às vezes você pensa assim, nossa, como que eu consegui passar por isso? Mas é por Deus. Não é porque, por nós não, né? Exatamente, por Deus. A gente sozinho, ó. Não dá conta não. Não estamos muito com igual nada. Você, cara, sozinho eu não posso mais. Não né? posso mais, até a musiquinha, né, Olga? Bom, continuando aí o texto dele, do Papa. Vencer as batalhas. Então ele diz que a nossa vida e tudo que estamos vivendo precisa estar entregue nas mãos do Senhor. Então, tanto as provações quanto aquilo de bom que a gente vive, tem que estar tudo sendo entregue nas mãos do Senhor. Né? Só Ele pode, só Ele é poderoso, só Ele tem a solução e a fortaleza de que necessitamos para vencer as batalhas
para suportar as provações e tirar um bem maior de tudo o que vivemos. Então, a pessoa que passa por provação com serenidade, né, com humildade, ela vai depois ver que aquilo ali, ela vai tirar um bem daquilo ali. Né? Depois que tudo passa, a gente vai vendo, né, que não era tão desesperador, né, que Deus dá esse discernimento. Isso. O nosso auxílio está no Senhor, que nos guarda, que nos cobre com suas bênçãos, que nos preserva e protege. Precisamos confiar toda a nossa vida ao Senhor. Não tenha medo de enfrentar, de passar e vencer a provação. Se estamos com o Senhor, temos a certeza da vitória. São Tiago vem nos edificar com esta palavra, que mostra a ação de Deus a partir das provações vencidas com Ele. Olha a palavra de Tiago, Tiago 1, 2, 4. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Então, isso aqui está em Tiago 1, 2 a 4. E outro texto desse padre diz: alegre-se por causa das provações, elas produzem perseverança. Também da carta de Tiago, esse primeiro pedacinho, vou repetir aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Provação é uma palavra que a maior parte das pessoas não quer ouvir falar. Verdade. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Elas sabem que essa palavra, na maioria das vezes, pode representar desconforto e desestabilização. É ainda pior quando a provação vem acompanhada por grandes sofrimentos, como a perda da saúde, o desemprego e a morte. Então, são provações grandes, né, que às vezes as pessoas se desesperam, né, e em vez de procurar Deus, né, elas ficam procurando coisas, né, superstições, e atrás de coisas supersticiosas, em vez de procurar Deus, né, que está aí, Deus que está na palavra dele, que fala, né, que ele nunca vai nos abandonar. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, ele não vai nos abandonar, ele está conosco. Então, diante dessas provações que são as maiores, são essas, né, a perda da saúde, a morte de algum ente querido, desemprego, porque todo mundo, né, precisa de ganhar o seu pão, né, de cada dia, precisa de um emprego, então a pessoa se desespera, mas vamos confiar, né, a hora de Deus não é a nossa, na hora dele, ele vai providenciar. Basta a gente ter fé. Isso não mesmo. É fácil, né? Permanecer firmes na oração. E aí a fé da gente não vai se abalar, né? Não vai acabar. Isso. Todas as provações podem ser superadas. De modo geral, desesperar-se diante da provação não ajuda em nada a passar por ela. Pelo contrário, pode ser ainda pior. O desespero compromete a razão e leva à criação de monstros interiores. Se a provação representa um problema, esteja certo, o desespero é um problema ainda maior. Nós seres humanos, temos uma tendência assim, quando vem a provação, a gente não tende a receber ela, como é que eu vou lidar com esse problema? A gente tende a procurar os causadores do problema. Aí tende a nos voltar para as pessoas que estão em volta e falar, mas foi fulano. Isso, procurar para a gente ser aquela vítima e jogar a responsabilidade nas costas do outro. Mas mesmo que o outro tenha uma parcela de responsabilidade, você apontar não vai resolver nada, a provação não vai sumir. Pelo contrário, é aqui que fala, o problema pode ficar ainda maior. É hora de você respirar e falar, como vou passar por isso? Como vamos passar por isso? É ser racional, prático e, em primeiro lugar,
clamar a Deus. Deus, me ajuda aí. Qual o caminho? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu vou me portar? Porque é a maneira como você lida com a provação que vai falar como você vai passar por ela e como as pessoas à sua volta vão conseguir lidar com essa situação. Né? Que aí ele fala vários, desemprego, perda da saúde e até a própria morte. Porque nós já falamos sobre o luto, Olga? Acho que não, né? O tema luto. Já falamos. Vocês dão uma olhada lá no YouTube, que nós temos um programa falando de luto. Muito interessante. Porque a gente não veio para cá para ser imortal. Tem gente aí lutando, tem uns cientistas, os caras cheios da grana aí que quer, porque quer viver pro resto da vida, assim, ser imortal. Mas Deus falou, você tem seu tempo aqui na Terra. E nós temos, então até isso a gente tem que saber lidar, né? A provação, no caso, pode ser a morte. Aceitar, e a gente tem que ter a aceitação. Não aceito. Não adianta, você pode falar que não quer, mas Deus levou, nós temos que aceitar, né? Por mais difícil que seja. Desde lá, provações que se apresentam a nós de duas maneiras: pelo mundo ou pela lente cristã. Se enxergarmos as provações tão somente com a lente míope do mundo, está produzindo em nós certamente o desânimo. Porque chegou a provação, tem gente que cai na cama que ninguém tira fulano de lá, prosta, né? Se olhar com a lente cristalina e precisa da palavra de Deus, seremos alcançados pela perseverança. Bom, tá aí a provação, Deus colocou, Deus está do meu lado e eu vou vencer. E a gente vence. Estando com Deus, a gente vence as provações. Deixe de lado o desespero. Aliás, na carta de São Tiago, encontramos uma preciosa instrução. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. Com essa proposição de Tiago, até mesmo a forma como comumente se olha para a provação muda. Não mais com pesar ou desespero, mas com alegria. Aí vocês falam assim, aí também não. Aí Tiago pegou pesado, foi longe, né? Mas acontece assim, não é naquele momento da aprovação, mas você lá no fundo, quando você vê que você está conseguindo passar, vem aquela alegria, conseguindo seguir apesar da aprovação, vem aquele momento, fala assim, Deus me ajudou, Deus está comigo. Então ali vem uma alegria no coração. Eu estou conseguindo porque Deus está comigo e Ele está me ajudando. Não é nada no mundo. Claro que as pessoas nos apoiam, mas mais é Deus no nosso coração nos ajudando a passar, né, por essa provação. Em outra passagem, temos uma instrução bem semelhante à de Tiago. Também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança leva a uma virtude aprovada, e a virtude aprovada desabrocha em esperança. E a esperança não nos decepciona. Romanos 5, 3, 5. Afinal, gente, a Lucimar falou de perseverança. E o que é perseverança? A palavra perseverança vem do latim perseverar, que quer dizer manter-se firme, persistir. Ela é formada pela partícula per, que quer dizer totalmente, seguida pela partícula severus, que quer dizer sério, firme. Ou seja, ser perseverante é permanecer totalmente firme diante da provação. Aí ele cita aqui uma frasezinha do padre Jonas Abib, que foi o fundador da Canção Nova, né? Todo mundo conhece, né? E ele diz que essa frase dele resume muito bem tudo que ele falou nesse artigo, né, até agora, né? Uhum. Essa frasezinha, ele falava assim, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Né? Então, ele queria dizer isso, né? Que diante das tribulações, a gente tinha que aguentar firme, não se desesperar, como a gente já falou. Portanto, diante da provação, precisamos nos esforçar para permanecermos firmes e convictos. Caso contrário, assumiremos uma atitude fragilizada pelo medo e pelas emoções. Em outras palavras, estaremos assumindo a atitude de pessoas melindrosas e fracas, no pior sentido da palavra. Como permanecer firme diante das provações? Boa pergunta. Somente pelas forças humanas, essa empreitada seria quase impossível. Portanto, quero apontar, ele diz, né, para um elemento essencial que nos ajuda a passar com digna firmeza pelas provações.
a graça de Deus. Ela é abundante e está à disposição de todos. Então é só a gente buscar, né, gente? Procurar o a graça de Catecismo Deus. da Igreja Católica, no parágrafo 1821, rememora-nos que todos devemos esperar e contar com a graça de Deus, seja qual for a circunstância em que nos encontramos. Então, é bem fácil, né, procurar a graça de Deus. É fácil, sim, no sentido que a gente tem essa graça, é só procurar, ter fé e correr atrás. Pela irradiação da graça de Deus, todas as dimensões da vida do homem são fortalecidas. Em Jesus somos cumulados de graças sobre graças. Sermos visitados pela graça de Deus não significa o fim das provações em nossa vida, mas sem dúvida encontraremos força e um novo significado para passar por elas. Não duvide, pela graça de Deus somos capazes de passar por qualquer provação. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Muito bem. Quero terminar com, aliás, o Concílio de Trento nos ensina que até mesmo Cristo sofreu grandes provações, especialmente no momento da cruz, da crucificação. Não é à toa que a igreja venera a Santa Cruz de Jesus. A igreja exalta a cruz redentora por meio de um belo e antiguíssimo hino cantado nas vésperas da Semana Santa, que diz: salve, ó cruz, única esperança. E aí o Padre Roger, ele termina aqui colocando um trecho da Palavra de Deus. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimemos. É interessante essa colocação dele aqui, pra gente porque nós temos eu acho que a maioria do ser humano, de ficar nos envolvendo na provação, no problema, e ali a gente vai se envolvendo nele, se engastar ali, e não consegue olhar para cima, não consegue olhar para Deus, não consegue ler um trecho da Bíblia, ler e não consegue se fixar. Às vezes Deus está falando para a pessoa e ela não vê. E aí ela não quer sair de casa, e a pessoa às vezes entra numa depressão e se envolve com remédio, e toda a família entra em toda aquela situação que a pessoa está vivenciando, né? Você fala: o que causou? Uma provação aqui, ó. Mas aquela provação causou um mal muito maior. Então ele fala: não nos desanimemos. Por quê? Porque Deus está junto com a gente. E se ele falou que nós vamos vencer a provação, você não precisa ter dúvida, nós vamos vencer. Mas para isso você tem que pedir a ajuda de Deus. Você tem que falar: me ajuda. Você tem que abrir sua boca, você tem que se ajoelhar, né? Igual o padre Léo gostava de falar, que as pessoas rezam, mas não ajoelham, né? Não ajoelho, pedindo mesmo, se humilhando e falando: me ajuda, eu quero vencer essa provação, eu preciso vencer essa provação, o senhor vai me ajudar. E ele está ali esperando você falar para ele te ajudar, não é, Olga? É isso mesmo. Então, gente, o nosso programa chegou infelizmente foi tão rápido, né, Olga? Tão bom, né, quando a gente está ali então, conversando. A gente vai concluir, né, pedindo ao Senhor fazer uma oração para agradecer por mais este programa. Isso. E também já pedindo a Ele, né, que Ele nos dê, a todos nós que passamos por provações, que todos nós passamos, que Ele possa, com o seu Espírito Santo, nos dar essa força, né, de procurar a sua graça, de procurar, de saber que a gente tem Ele, que Ele não esquece de nenhum de nós. Isso é verdade. Que peçamos também muita fé, né, para a gente suportar as provações, né, que possam aparecer nas nossas vidas. Então vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou para agradecer e pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Então, nós estivemos aqui reunidas E sempre estaremos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, né, Olga? Se Deus Até nos o próximo permitir. programa. Com certeza. Com certeza. Essa moda é para quem tem muita fé em Deus, gente. Um jovenzinho de 18 anos se alistou para cumprir seu dever. Se apresentou perante ao comandante, sempre disposto a lhe obedecer. O comandante, uma fera humana, soltava gritos de estremecer. O soldadinho, um religioso, orava ao Deus bondoso, sem o chefe saber. Um certo dia o seu comandante ficou sabendo do que acontecia, que o soldadinho só falava em Deus. Isso pra ele era rebeldia. Foi intimado a ir em sua sala. Com arrogância o superior dizia: sou eu que mando nesse pelotão, e sua religião é pura fantasia. O comandante disse ao soldadinho, com a intenção de lhe humilhar: tá vendo aquele caminhão no pátio, que há muito tempo está sem funcionar? Sei que você não sabe dirigir, peça a seu Deus pra lhe ensinar. Se dirigir aquele caminhão, vou me ajoelhar ao chão e a seu Deus adorar. O soldadinho entrou na cabine, orientado pelo seu senhor. Deu uma volta em todo o quarteirão, voltou e disse ao seu superior: o caminhão precisa de uns reparos, posso fazer isso para o senhor? O comandante se ajoelhou ao chão e a Deus pediu perdão, dizendo: o caminhão está sem motor.